Ouvintes da Rádio ao Domingo, bem-vindos a mais uma emissão do Momento de Inspiração, mais uma semana na vossa companhia, com a Maria do Céu e comigo o Fernando Serrão. Hoje, Maria do Céu, temos aqui um tema interessante, porque vamos falar de sentimento de culpa e, sobretudo, algumas formas de reconquistarmos uma consciência tranquila. É verdade, olá ouvintes, espero que estejam bem, que estejam a aproveitar o tempo o melhor que podem, sem sentimentos de culpa de qualquer espécie. Temos sempre. Temos alguns. sempre. E hoje vamos falar um bocadinho do sentimento de culpa e como é que surge e como é que nós podemos lidar com ele de uma forma proativa, porque o mais importante é saber lidar com as nossas emoções e saber que elas não estão erradas, elas de alguma forma aconteceram. Nós, se percebermos porquê, nós conseguimos lidar com as consequências e de uma forma proativa arranjar a melhor solução para reduzir o poder que elas podem ter na redução do nosso bem-estar, que é isto que acontece. O sentimento de culpa, uma vez instalado, gera ansiedade, depressão e baixa autoestima, baixo autovalor e aquela ideia de vitimização que nós muitas vezes falamos aqui no programa. Não é que as coisas às vezes não aconteçam e que nós realmente não tenhamos que fazer alguma coisa, mas nós temos que perceber um bocado a diferença entre a culpa produtiva versus culpa desnecessária. E a culpa desnecessária é aquela que é autopunitiva, aquela que de certa forma acaba por nos bloquear e limitar, limitar as nossas ações e limitar até a realização e a concretização dos nossos objetivos e das nossas metas, que eu acho que é uma das coisas que nós devemos ter sempre em mente, não muitas, mas algumas. A culpa produtiva é aquela realmente que aconteceu alguma coisa e nós, de uma forma consciente, sabemos que temos que fazer alguma coisa para resolver. E eu acho que a culpa, quando é justificado, o sentimento de culpa, quando é justificado, tem uma série de coisas que nós vamos apresentar para que se você possa fazer para que não se instale e não haja danos colaterais, porque no fundo há muitos danos colaterais, não é para os outros, é mesmo para si mesmo, porque ela acaba por minar de uma forma monumental. O sentimento de culpa aparece quando nos portamos mal. Quando traímos os nossos princípios, por exemplo. Sim ou não, porque eu acho que o sentimento de culpa muitas vezes tem... Não, eu se tenho um sentimento de culpa é porque não fiz alguma coisa que não correu bem. O sentimento de culpa está muito associado a pessoas também perfeccionistas e pessoas muito exigentes com elas próprias, e muitas vezes o sentimento de culpa é só sabotagem, porque nós podemos pensar que fizemos alguma coisa errada, mas não fizemos tão errada assim. E é só aquela ideia de que nós temos que é importante falar com alguém sobre alguma coisa que aconteceu e que nos leva a sentir-nos culpados, porque muitas vezes não é tanto assim. E é importante nós sabermos medir e relativizar as nossas situações. Mas, queridos ouvintes, há sempre alguma coisa que nós podemos fazer, pelo menos é o primeiro passo que nós podemos dar quando temos um sentimento de culpa. Primeiro é perceber se tem uma razão ou então se é fruto da nossa exigência, porque assim, querido ouvinte, você pode ter um sentimento de culpa consigo e consigo mesmo, porque, por exemplo, ontem não foi ao ginásio, e, que é um drama, ou que bebeu um bocadinho de vinho a mais, ou comeu um bocadinho a mais. É quando fizemos algo que não devíamos. Mas isto pode ser ótimo para si, porque hoje você tem 24 horas e que tem à sua frente para fazer tudo aquilo que gosta. O problema é quando isso mina e quando diz: ei, ontem já fiz, sou fraco ou sou fraca e não tenho autoestima, não tenho autovalor, não tenho disciplina, e isso começa a minar dia após dia, até que nós um dia acordamos e percebemos que afinal que nos deixamos ir por uma ideia, por um conceito que nos afasta muito, primeiro de uma saúde e de um bem-estar geral e da nossa paz interior, que eu acho que é fundamental. O primeiro ponto é que, como diz aqui o nosso guião, se você realmente fez alguma coisa errada, mesmo, a primeira coisa que você tem que fazer é corrigir. Pedir desculpa. Corrigir. E eu acho que quando nós pedimos desculpa por alguma coisa que não correu assim tão bem, é um fardo a menos que você carrega. E eu acho que é importante nós começarmos a ver as coisas para aliviar o peso que nós carregamos. E o facto... Pronto. Agora, há uma coisa que nós temos que perceber. Há o pedido de desculpa sarcástico
irónico e pouco sincero. E isso é mau, porque assim, quando você faz isso, você não tem consciência dos seus atos e você só está a fazer isso para o outro e você não ganha nada com isso. Mais tarde ou mais cedo vem aquela culpa e assim, de uma forma camuflada e não resolvida. Isso eu acho que é, e acho que isso que é muito mau. Agora, quando você sabe que é apenas um ser humano e que por muito boas intenções há coisas que falham, então não faz nada mal pedir desculpa. Queridos ouvintes, muitas vezes nós dizemos bom dia e dizemos com mau tom e a pessoa percebe com mau tom. Então porquê é que não devemos pedir desculpa? Qual é o drama desta coisa de pedir desculpa? Não percebo. É assim, pedimos desculpa e está o caso resolvido. Depois corrigimos. Depois é corrigir, ou seja, se há alguma coisa que aconteceu e correu mal, além das desculpas nós temos que ter ações. Não vale só, queridos ouvintes, nós aqui no Momento de Inspiração somos muito fãs das ações, ou seja, nós podemos ter boas intenções, mas é importante uma ação. Se há alguma coisa que correu mal, você pede desculpa, mas tem que mudar alguma coisa daquilo que fez e tem que consertar, digamos assim. E arcar com as consequências. Às vezes consertar, eu tenho um médico que me acompanha e que tem uma abordagem diferente da medicina e que é extraordinário, e que ele me diz assim: Maria do Céu, o mal está quando nós temos que consertar o que está errado, quando temos que curar, porque aí a coisa começa a complicar. Quando nós temos uma atitude preventiva, ótimo, fantástico, e nós vamos estando sempre um passo à frente, independentemente de não haver garantias de coisa nenhuma. Evitamos o erro. Evitamos. Agora, quando nós temos que consertar, não é a mesma coisa. E eu acho que eu gosto de alguns clichês que nós ouvimos por aí, e um deles é as desculpas evitam-se, e tem a ver também com aquela coisa: se alguém gosta de nós, porque é que nos faz mal de uma forma continuada e consistente, não é? Porque no fundo às vezes pedem-se desculpas, às vezes tenta-se consertar. As desculpas evitam-se, quer dizer, não se deve cair uma segunda vez no Exato, erro. mas é assim, se você tenta consertar o erro, ou tenta, pronto, dar atrás e tentar perceber o que é que correu mal e para não voltar a corrigir. O problema é quando se pedem desculpas, quando se altera um bocado o comportamento numa semana, mas depois voltamos às coisas. Eu acho que isso tem a ver com a verdade do nosso pedido de desculpas e com a verdade das nossas prioridades, e porque eu acho que nós não devemos, de uma forma propositada ou não, fazer mal a alguém. Depois, pronto, lá está aquilo que o Fernando dizia: nós em todas as coisas temos que assumir aquilo que fazemos e temos que estar preparados para as consequências. E temos que ter estaleca para as consequências. Às vezes isso é uma coisa complicada, mas eu acho que neste processo a comunicação, a nossa vontade, as nossas desculpas e a nossa verdade são realmente os nossos aliados quando nós queremos e mesmo recuperar alguma coisa que tínhamos, mas que entretanto um erro nosso reduziu ou prejudicou. Por isso, conto consigo na sua verdade. Se não houver a sua verdade, então as coisas não funcionam. Depois é é preciso ter muito cuidado também nesta questão das desculpas, ter muito cuidado com as palavras. É muito importante nós colocarmos-nos à disposição de ajudar a pessoa e ajudar-nos a nós próprios numa situação que correu mal. Mas não se esqueçam que pedir desculpa, consertar, assumir as nossas consequências, ter ações proativas relativamente a uma mudança de atitude, a uma mudança de comportamento para que as coisas não voltem a acontecer, eu acho que é fundamental. É fundamental na nossa vida, para nós e para os outros. E por isso acho que este programa podia até acabar por aqui, porque isto chegaria para esta questão de reduzir imenso aquele sentimento de culpa relativamente às coisas que acontecem e vão acontecer sempre, e o facto de você estar atento não quer dizer que você agora seja um super-homem ou um super-deus, ou seja aquilo que for. Não, as coisas vão voltar a acontecer, porque nós somos só humanos. Mas se nós tivermos em ideia de determinados pontos que são básicos e simples, as coisas não se vão acumular e o pó continua a ser pó e não se transforma em montanha. E é isso que nós devemos perceber: não devemos transformar montanhas onde elas não existem. Mas há dias em que as coisas não vão ser vistas com bons olhos, e você tem que perceber também que há dias de sol e outros dias e outros dias de chuva, e que está tudo bem. Vamos avançar para o segundo ponto, Maria do Céu, que tem a ver com uma coisa que já falámos aqui, que é, muitas vezes sentimos culpa por alguma coisa que fizemos no passado, mas foi a melhor opção dado
os dados, para essa redundância, que tínhamos nessa altura, não é? Nós demos muitas vezes aqui no Já programa. falámos disso aqui várias vezes, noutros programas. Falamos muitas vezes no programa que assim nós olhamos para o nosso passado e arrependemos de alguma coisa que fizemos, ou arrependemos-nos de uma opção, ou arrependemos de qualquer coisa. E vem aquele sentimento de culpa assim, que até tenta minar a nossa autoestima e o nosso autovalor e até a nossa paz interior. Mas nós temos que entender, e isto é verdade, que nós estamos a ver hoje um acontecimento passado e nós crescemos muito com esse e com outros acontecimentos e o nosso conhecimento, a nossa informação, a nossa base e a nossa energia hoje, e a nossa atitude e tudo aquilo que você quiser é completamente diferente, são completamente diferentes de há um tempo atrás, onde num momento em que nós tivemos que tomar uma opção, num momento em que tivemos um deslize e num momento em que alguma coisa correu mal. Agora temos mais informação, por exemplo. Sim, nós hoje crescemos, nós hoje somos completamente diferentes. O nosso programa hoje vai fazer com que amanhã nós tenhamos mais consciência daquilo que estamos a dizer e que vamos relembrar algumas coisas que são importantes para que nunca nos esqueçamos destas coisas que são muito simples e que são muito básicas e que melhoram a 100% a nossa vida e da vida das pessoas que estão ao nosso lado. Terceiro ponto. Não se sinta culpado pelos atos errados e também pelos problemas de outra pessoa. É uma coisa curiosa porque... Mas sentimos. Nós muitas vezes os seres humanos são muito curiosos porque fixam-se. Eu não sei se é o ego negativo, se é o condicionalismo, se é a falta de autovalor, se é a falta de autoestima, se é um bocadinho tentar viver de forma politicamente correta, porque isso também pode acontecer. Muitas vezes nós assumimos o problema dos outros e a falha dos outros como um mantra na nossa vida, porque fez isto, porque foi aquilo, meu Deus, e isso nós temos que perceber que isto está mal. O que outra pessoa fez está feito e é dessa pessoa. Nós não podemos ter na nossa mente algo que não nos pertence e que foi feito por outra pessoa, pode-nos ter magoado ou não. Paciência temos que ultrapassar, ou com a comunicação, ou com novas atitudes, ou até com alterações no nosso comportamento. Muitas vezes isso acontece, mas não podemos ter na nossa mente algo errado que outra pessoa fez. Isto é trazer lixo para a nossa vida, que nos impede de sorrir, que nos impede de ver as coisas de outra forma, porque as coisas não vão mudar. Uma coisa que aconteceu e pronto, você agora tem que saber o que é que vai fazer com ela daqui para a frente. Mesmo quando isso implica outras pessoas, terceiros, não é? Sim, normalmente isto implica terceiros, mas o mais importante é nós não pensarmos nisso todos os dias. Por exemplo, nesta questão da guerra, há muitos comportamentos errados, mas nós não vamos pensar neles todos os dias, porque o Putin fez isto, ou porque devia ter feito. Quer dizer, não vai adiantar, não pertence, está completamente fora da nossa ação, está completamente fora da nossa possibilidade e do nosso poder de fazer alguma coisa. E por isso temos que ter algum cuidado sobre o comportamento dos outros, por muito que influencie a nossa vida e que nos retire um bocadinho a nossa paz de espírito, nós temos que perceber que não é nosso. E não há nada... Isto é muito fácil dizer, mas é muito, muito difícil retirar da nossa cabeça. Mas... pensem numa música, pensem num mantra, pensem num disparate qualquer que vos mostre que vocês estão a viver a vida do outro e não estão a viver a vossa vida, que vocês estão a ser personagens secundárias ou figurantes da vossa própria vida e estão a pôr um acontecimento passado de alguém que até nem sabe da sua existência eventualmente, ou de alguém que nem está aí para essa situação e que, como sabe, é uma perda total de tempo. Por isso pensem muito nisto, porque é muito importante. Se vocês fizerem um exame de consciência, todos nós temos isto na nossa mente todos os dias, ou a mãe, ou o pai, ou o gato, ou o marido, qualquer coisa assim. Há sempre alguma coisa que nós pensamos e que não fomos nós que fizemos, nem tivemos intervenção nisso, mas que nós pensamos nisso. E por isso, isso é aquele, dá-nos um sentimento de culpa para a incapacidade de fazer alguma coisa para resolver, porque realmente está fora completamente do nosso alcance. E depois, na quarta forma do programa de hoje, temos o desenvolvimento de culpa que sentimos quando sobrevivemos, por exemplo, a uma tragédia ou num conflito, não é verdade? Nós temos um bocadinho a culpa de sobrevivente quando alguém... Isto é transversal a toda a gente, quase todos sentimos isso. Eu acho que é transversal. A culpa de sobrevivente tem a ver que numa situação complicada você foi a única pessoa que esteve bem e que toda a gente esteve mal.
Você não tem que ter essa culpa. E eu acho que isto é a mesma coisa, é aquela ideia. É importante nós relativizarmos a nossa vida, relativizarmos os nossos dramas, mas não nos apegarmos ao drama dos outros. Porquê? Vamos ter a culpa de sobrevivente. E está toda a gente mal, ninguém tem comida, e estão aquelas pessoas todas a passar fome, e estão na guerra, e nós aqui todos contentes, felizes e não sei o quê. Há pessoas que levam isto de uma forma muito a sério e que alteram muito a sua vida e a sua forma de estar devido a sentir-se culpada da sorte e das bênçãos que tem. E uma das coisas mais fantásticas que nós devemos fazer quando temos esta culpa de sobrevivente, que é pensar que nós deveríamos sentir muita culpa se não usufruímos daquilo que nós temos e se nós não expandirmos um bocadinho e se não doarmos um bocadinho do que nós temos para outras pessoas menos afortunadas. Isso resolve perfeitamente o sentimento de ou aquela coisa de sobrevivente, de culpa de que nós temos e os outros não têm, mas que chatice, e até sentir um bocado de vergonha daquilo que se tem relativo de quando nos comparamos com outras pessoas. É muito importante nós, quando sentimos isto, começamos a agradecer. Obrigada porque vivemos num cantinho, obrigada porque temos facilidades de imensa ordem na nossa vida e temos pessoas ao nosso lado, e eu acho que é daquelas coisas que nós mais devemos agradecer para que estes sentimentos, estas emoções não apareçam e não se instalem também. Isto é o mais importante, é não se instalar. Na quinta forma, no programa de hoje, outro tema que já aqui falámos, que tem a ver com as coisas que não controlamos. E muitas vezes sentimos-nos culpados por cometermos erros banais, comuns, não é? Mas isso advém de haver coisas na nossa vida que estão fora do nosso controle. É verdade, e por muito, isto tem a ver com aquilo que nós falamos no princípio do programa, por muita atenção que nós tenhamos, por muita consciência da vida que nós possamos ter, por muita informação, por muita disciplina, por muito foco, há sempre coisas que vão acontecer, porque nós só somos seres humanos e não somos mais nada além de seres humanos. O momento do ahá tem a ver com aquele momento em que você comenta alguma coisa e você sabe que isto não devia ter acontecido. Isso é um momento perfeito para tomar todas as atitudes e ter todo o comportamento para retificar, para se retratar. Isto é fundamental. Mas não utilize os ses e o mas como nós utilizamos muitas vezes. E se não tivesse acontecido? E se eu fizesse? E se não acontecesse? Mas, o mas e o se. Isto é completamente ilusório. Nós fizemos um programa há muitos anos atrás, eu acho que foi no primeiro, no segundo ano, sobre o se e o mas da nossa vida. E eu acho que é daquelas coisas que mais nos distraem, que mais tiram o foco da nossa vida, que o se e o mas. E muitas vezes nós passamos 24 horas do nosso tempo a pensar no se. E se amanhã chover, e se amanhã fizer sol, e se cair um avião, e se cair uma bomba, e se a guerra se expandir. Até que isso condiciona muito a nossa vida. Não, porque isso acaba por condicionar, porque nós acabamos por deixamos-nos levar pelo facilitismo negativo porque no fundo isso é fácil, não temos que fazer nada. O que é que acontece? Porque é que nós temos esse comportamento? Porque é mais fácil sermos negativos, é mais fácil até termos estes devaneios negativos acerca do se e do mas, e se não tivesse acontecido, e se. Queridos ouvintes, e se e o mas não é real, não é a nossa vida. O se e o mas é uma ilusão. É algo que poderia ter acontecido, mas não aconteceu. Ora, se não aconteceu, para que é que nós colocamos tanto peso na nossa vida e damos tanto poder? Porque nós damos muito poder a todas essas coisas. Não há uma conversa, e vocês estejam atentos, que nós não coloquemos o mas e o se. E eu acho, e até mesmo numa discussão mais acalorada, e até em situações em que a argumentação começa a falhar, começa-se o se e o mas. Porque isso não existe, e então fala-se de coisas que não são a nossa vida e que não representam nem pouco, mais ou menos, um momento. Mas também pode ser um meio de desculpabilização, não é? Quando dizemos, se eu soubesse, não é? Sim, o importante é que nós consigamos perceber o que é que aconteceu e o que é que nós podemos fazer a partir daí. E é verdade, porque assim, o que é que eu posso aprender com isto para que isto não se repita? O que é que está por trás, e isto é muito importante, da minha falta de... Porque nós podemos pedir perdão, nós podemos perdoar, mas tem que ser com verdade. Porque há pessoas que... Primeiro, eu tenho uma relutância monumental em pedir desculpa. É verdade. Sabe-se lá porque nunca percebi, não é? Porque isto é uma questão, é uma questão de consciência básica, elementar. Se alguma coisa correr mal, pede-se desculpa. E acabou.
Mas há pessoas que essa relutância é bem, porque muitas vezes não queremos reconhecer o erro, não é? E sentimos-nos desconfortáveis com isso. Porque isso é um reconhecimento do erro. Mas o problema é que as pessoas têm relutância a pedir perdão ou desculpa. Porque estão a admitir que erraram, não é? Mas porque se sentem confortáveis com um erro que se cometeu. E então, qualquer coisa que se possa dizer ou fazer não é verdade. Porque o erro, e depois isto tem a ver com a questão subjetiva da questão do erro. Algo que levou alguém ou alguma coisa a nos sentir, a termos sentimento de culpa, é uma coisa nossa. Mas nós temos que fazer alguma coisa sobre isso. Mas o que é que afinal é o erro? O erro pode ser um erro para mim, mas pode não ser erro para outra pessoa. E o erro da outra pessoa pode não ser para nós. Entende a questão do erro? Isto tem muito a ver com as prioridades e com as bases, com os alicerces da nossa vida. Não vale a pena dizer que ao Putin que está mal matar pessoas, porque ele até acha que é o mal necessário. É a perspectiva de cada um. É a perspectiva de cada um, é a história de cada um e é a vida de cada um. E por muito que nós queiramos fazer, nós não temos nada a fazer. Só pode fazer por si mesmo e só pode fazer por si, que o sentimento de culpa ou de qualquer coisa não se instale, mas não pode fazer por mais ninguém. Por isso, não traga para si o lixo dos outros e eles têm que, por muito confortáveis estejam com isso, e têm que saber lidar com isso, porque é a história e a vida de cada um e nós não temos o mínimo poder sobre isso. Desta forma que temos de reconquistar a nossa consciência tranquila, temos aqui um ponto interessante que tem a ver com a competição em que vivemos, das expectativas altas, às vezes irrealistas, que colocamos na nossa vida e nas coisas que temos de fazer, e depois as coisas não correm bem e lá estamos nós a sentir-nos culpados. A partir do momento em que nós estamos mais conscientes e mais atentos à nossa vida, nós temos uma ideia de que começamos a caminhar num sentido de um ser moralmente muito melhor, espiritualmente, mas não é verdade. Essas coisas... Muitas vezes pomos fasquias que não estão ao nosso alcance. Sim, e pomos porque não estão ao nosso alcance, porque nós somos seres humanos, por muito conscientes, eu estou a falar em nós, não estou a falar dos outros, por muito que nós queiramos fazer e sermos bondosos e sermos caridosos e sabemos comunicar e sabermos estar, isso às vezes é tão difícil fazer no dia-a-dia, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 24, todos os dias. É muito complicado. Por isso nós temos que dar, na nossa vida, nós vamos ter que deveríamos retirar uma ideia de perfeição que não existe e que é completamente surreal, e começarmos a ver que a perfeição acaba por ser o nosso comportamento e a nossa atenção relativamente à prevenção ou então ao remediar algo que realmente aconteceu e que gerou mal-estar. Uma das coisas que nós podemos fazer é não repetir, e outras coisas que fazer é sempre pormos na ajuda e entender e falar e comunicar o melhor que souber, com muita paciência, com as pessoas à nossa volta e da situação que aconteceu. Mas, acima de tudo, é não termos ideias completamente irreais daquilo que é a vida, daquilo que é o nosso caminho, daquilo que é o nosso percurso. Aí entra também o autoconhecimento. E o nosso autoconhecimento, e também tem a ver com as metas e com as prioridades da sua vida, e tem também muito a ver com algumas coisas que você muitas vezes se dispõe a fazer, que podem não estar ao seu alcance. E isto pode dar também um sentimento de culpa e pode dar uma ideia que você não é capaz. E você tem que muitas vezes repensar o que é que está errado, e muitas vezes o que está errado são as ideias, são as metas, são os objetivos. De quê? De ideias de pessoas que você admira, de estereótipos, de perfis que você traz para a sua vida e que não são a sua própria vida. Daí as coisas não funcionarem. No 7º ponto temos uma coisa que também já falámos muito, que é quase sermos obrigados na presença de outros a dizer sempre que sim e a esquecermos do não. Né? E às vezes isso também nos faz sentir culpados. Esta semana tive uma consulta e no meio desta consulta há algumas coisas que uma pessoa com tempo, não é? Até abdique de alguma coisa que faz sentido. E o médico só me disse assim: você tem que perceber o que é mais importante para si, é a sua saúde ou então são os outros. Verdade, porque nós acabamos por condicionar tanto a nossa vida, mesmo nas questões fundamentais da saúde, do bem-estar e por aí fora. Em função dos outros. Em função dos outros. E estas coisas
são incríveis, porque há coisas que são fundamentais na nossa vida, que é a saúde, nomeadamente, e nós, como é que nós muitas vezes nos deixamos ir naquilo que é mais fácil, porque não queremos dizer não. Não queremos ficar mal, não queremos parecer que estamos contra ou que estamos a favor, não queremos assumir as nossas coisas, porque gostamos de ser aceitos, de estar integrados e de não ser catalogados como os diferentes, ou esquisitos, ou os anormais. E isto é uma coisa que eu cada vez mais aconselho a fazer. Façam aquilo que é fundamental para vocês, mas vocês não têm que andar com um letreiro na testa a dizer eu sou assim, eu faço aquilo, ou isto ou aquilo. Não! Sigam aquelas coisas que são mais fundamentais para vocês, defendam os seus direitos, mas não façam com as mãos na cintura. Quanto mais discretos, quanto mais low profile nós formos na nossa vida, melhor é. E não pense que porque não fala ou porque não diz qualquer coisa que não é percebido, porque quem tem olhos verá, quem tem ouvidos ouvirá, é aquela coisa. E eu acho que é importante nós não perdermos sequer essa ideia de deixarmos ir, de ficarmos muitas vezes no nosso cantinho e deixarmos as coisas correr. E o 8º ponto tem muito a ver com isso também, estamos quase no final, mas o 8º ponto tem muito a ver com isso, que é, se de facto achamos que temos que defender uma ideia, temos que defendê-la sem ter o medo de, como se diz, ir à luta, não é? Eu acho que nós acabamos por perder muito isso com aquela mania de ter jogo de cintura, de ser diplomaticamente correto na vida e por aí fora. E muitas vezes nós até com os nossos filhos deixamos de educar, deixamos de mostrar o que está certo ou o que está errado, exatamente porque não queremos chatices, não queremos conflitos e por aí fora. Mas há alturas na vida em que nós temos que mostrar o que está certo e temos que evidenciar o que é errado para nós, o que é que nos fez mal. É muito importante nós não abdicarmos das nossas questões mais básicas de vida, porque não fica bem. E nestas questões nós temos que dar 2 passos atrás, nós temos que perceber então quem são os nossos amigos, se nos colocam numa situação tão complicada, em que nós podemos sentir alguma culpa por entrar num conflito. E é assim, queridos ouvintes, nunca entrem em conflitos. Se alguma coisa está numa discussão mais acalorada, então fiquem em silêncio e haverá alturas em que pode realmente evidenciar e defender uma ideia que naquele momento não está a acontecer. Por isso, não entrem nestes conflitos, não entrem em discussões complicadas, porque numa discussão nada fica de bom. Muito rapidamente, fechamos com o 9º ponto, que tem a ver com aquele problema de chegar à idade adulta e o confronto com aquilo que se passou enquanto éramos crianças, ou seja, a aprendizagem que nos foi incutida. E eu acho que nós temos que perceber que relativamente às culpas que muitas vezes, ao sentimento de culpa que nós temos, à medida que crescemos, nós temos que entender sempre e pôr aquela posição sempre de que tudo foi feito o melhor que se pôde fazer num determinado momento, com a informação, com o conhecimento e o melhor que as pessoas sabiam fazer. Se nós olharmos para trás, nós vamos ver que no nosso passado, na nossa infância, há muitas coisas que correram mal, há muitos sentimentos de culpa quase generalizados, e nós temos que perceber que no fundo foram esses acontecimentos até que geraram esses sentimentos que nos ajudaram a ser quem somos hoje. E nós hoje temos que perceber que o que nós pudermos fazer, então devemos fazer. O que está fora completamente do nosso poder, nós devemos realmente libertar, porque não vai mudar absolutamente coisa nenhuma. E aquilo que você tem que fazer só, se alguma coisa correr mal, é pedir desculpa, alterar o seu comportamento e colocar-se à disposição das pessoas para conversar de uma forma amigável, com bondade e com compaixão, que é o que muitas vezes falta. Hoje falámos de sentimentos de culpa, aqui no momento de inspiração, aqui algumas dicas para seguir durante a semana. Fechamos com música do Tim Maia e prometemos voltar dentro de 8 dias novamente à companhia dos ouvintes. Para todos, então, até à próxima semana. Obrigada.